temas que gostaríamos de rever do Evangelho, um deles foi este, que vai falar para nós do divórcio e do repúdio. Repúdio, né? Repúdio. Repúdio mesmo. Isso é para ver se você estava prestando atenção. A minha colaboradora principal é a Fátima Séries, foi ela que fez o PowerPoint. Mas eu acho que assim. Acredito que não estava assim, escrito assim. Eu lembro que na época que Mas está em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 12. E eu gostaria muito de convidar vocês a fazerem uma reflexão aqui conosco. Apenas uma reflexão. Jamais esgotaremos esse tema, mas vamos trazendo para que ele fique um pouco mais claro nas nossas consciências. Isso é importante. Vamos ler o texto? E vieram a ele alguns fariseus tentando... Você começou a ler. Já? Bem se você era Eu escutei. uma caladinha, né, Silvia? Capítulo 19, versículo 3 a 12. E vieram a ele alguns fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondendo, diz: não sabeis que o Criador de início, macho e fêmea, os fez. E disse: por isso, um homem deixará o pai e a mãe, e se aglutinará a mulher, e serão os dois uma só carne? Por isso já não são dois, mas uma só carne. O que Deus juntou, portanto, um homem não separa. Disseram-lhe: por que então Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Disse-lhes Moisés: por causa de vossa dureza de coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no início não foi assim. Digo-vos, porém, que quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade e casar com outra, adultera. Disseram-lhe seus discípulos: se é essa a condição do homem com a mulher, não convém casar. Mas disse-lhes: nem todos compreendem essa doutrina, mas a quem é dado. Porque há eunucos, os quais desde o ventre materno foram gerados assim. E há eunucos, os quais foram castrados pelos homens. E há eunucos, os quais se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode compreender, compreenda. Também temos uma citação de Marcos, no capítulo 10, versículo 2 a 10. Vamos ler? A turma aí do meio que não leu. Chegando alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando se era lícito a um homem repudiar sua mulher. Respondendo, disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar. Jesus então disse: pela dureza de teus corações, tu escreveu esse preceito. Mas no início da criação, fez-os macho e fêmea, por essa razão. Por essa razão, um homem deixará seu pai e sua mãe e se aglutinará a sua mulher. Serão os dois uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Então, o que Deus juntou, o homem não separe. E em casa, os discípulos de novo o interrogam sobre isso. E disse-lhes que o que repudiar sua mulher e casar com outra, adultera contra a primeira. E se ela repudiar o homem dela e casar com outro, adultera. Ficou claríssimo, gente? Muito bom, né? Alguém já tinha feito esse estudo antes? Não. Então vamos lá, vamos juntos, né?
esse trecho tem suscitado discussões teológicas e éticas, e não seremos nós que pretenderemos dizer a última palavra. Esse não é nenhum escrito meu, mas eu concordo, é do pastorino mesmo. Não temos como trazer uma última palavra, cujo tema ainda estamos assimilando, principalmente quando Jesus responde que no princípio macho e fêmea os fez. Ainda estamos caminhando nessa possibilidade de compreender. Trata-se da indissolubilidade ou não do matrimônio e da liciedade, qualidade do que é lícito, de nossas núpcias após o divórcio. Não é verdade? Como é que é? Hã? Uma frase difícil. Frase difícil. Mas nós trouxemos aqui e vamos convidar vocês a refletirem sobre o que foi perguntado a Jesus e o que foi que ele respondeu. E depois, o que nós fizemos com isso. Tá bem? Lá, dê aqui para mim, Rodrigo, você que é bom dessa língua torta. Deuteronômio. Viu, gente? Capítulo 24, versículos 1 a 4. Se um homem toma uma mulher e coabita com ela, assim será se não achar benevolência diante dele, porque descobriu nela um costume inconveniente, escreverá carta de repúdio, dar-lhe-á nas mãos dela e despedirá de sua casa, e saindo, ela se torna de outro homem. Isso é na lei de Moisés. Vocês entendem bem por que ele disse isso? Depois de ter recebido os 10 mandamentos, cujo 7º é não adulterarás, ele escreve aos homens no Torá, não é? Aquelas leis todinhas, não é assim, Rodrigo? Você decorou todas, 514, não parece? E diz o seguinte: se um homem toma uma mulher e coabita com ela, assim será se não achar benevolência diante dele, porque descobriu nela um costume inconveniente. Ô, gente, era mais ou menos assim: você queimou o nosso jantar, não te quero mais. Se você ronca, nem pensar. E se você fez algo com um dos meus amigos, também não. Podem imaginar o que seria isso? Então eu lhe dou carta de repúdio e vou despedir você. Era essa a lei daquele momento, era o que estava acontecendo ali. Nós não podemos deixar de ver assim, não é verdade? O que vigorava era a lei mosaica, e ela dizia isso. Era possível repudiar uma mulher, não é? Segundo, o segundo homem, se não gostar dela, escrever-lhe a carta de repúdio e dar-lhe as mãos dela e a despedir de sua casa. Até o segundo podia fazer a mesma coisa. O segundo homem poderia também repudiá-la, porque não gostou de uma atitude dela. Nós temos alguns casos na Bíblia que ele não gostou do cheiro dela. Não é verdade? E aí ele repudiou. Era lícito, segundo a lei mosaica. E se morrer o segundo homem, que a tomou para sua mulher, não poderá voltar para o primeiro que a despediu. Olha que interessante, tudo escrito. Nós estamos lendo o que estava escrito antes. Voltando atrás, tomá-la como sua mulher depois de suja, porque isso é a abominação diante do Senhor teu Deus, e não sujarás a terra que o Senhor teu Deus te deu em partilha. Olha que interessante. Então nós estamos diante de uma lei, e os discípulos nada bobos, né, perguntaram para Jesus. Não foram os discípulos não, né? Os fariseus é que perguntaram. A mulher podia casar-se depois disso com outro homem? O que vocês acham?
Ele está afirmando, né? Ela podia casar com outro homem. O caso da mulher é o único previsto, porque o homem tinha plena liberdade de fazer o que quisesse com seu corpo, do qual era dono absoluto, ao passo que o corpo da mulher pertencia ao homem que o comprara. Vocês entenderam então por que era essa lei assim? Na verdade, o homem recebia um dote e ficava com aquela mulher. E não havia cerimônias de casamento. Havia sim, e a gente vê isso nos filmes alguns, uma procissão. Vamos supor que eu, pai de Denise, essa bela criatura, a dou em casamento ao senhor Hipólitos. A namorada dele tem hoje. Vamos supor. Então, caminhamos a família inteira depois de uma festa em cerimônia e o pai, o pai, levo Denise e entrego aquele homem, que entrega o dote também. A partir dali, ele é dono e senhor da criatura. Propriedade. Esse era o procedimento que havia e que acontecia naquele momento. Então ele repudiava uma mulher, por exemplo. Aqui, por exemplo, ele está dizendo que só o homem, só a mulher tinha essa dificuldade para, depois de ser vendida, vamos dizer assim. Até hoje é desse jeito. Mais ou menos. Mas aqui preserva ainda, porque o homem tinha plena liberdade de fazer o que quisesse com o seu corpo. Tá certo, gente? Ainda é assim? Vamos considerar. Tá claro que era assim que funcionava? Aí nós vamos entrar com a pergunta, não é verdade? O homem não precisava repudiar a mulher para ter outra. Precisava? Não. Claro que não. Ele apenas tinha que ter 50 ciclos, que ele poderia comprar quantas virgens quisesse e coabitar com todas ao mesmo tempo. Na verdade, os Por muçulmanos isso, podem ainda fazer isso. ainda, mas vamos nos situar naquele momento em que essa questão é levada a Jesus. Um homem não precisava repudiar a mulher para ter outras esposas. Era assim. Na época de Moisés não havia casamento. Isso que eu acabei de contar. No sentido em que hoje o entendemos civil ou religioso ou contrato de sacramento. A maioria de nós já vai ao cartório e faz um contrato, não é assim agora? Meus bens são meus, os seus são seus, nossos filhos são problemas nossos ou não, né? Definimos sobre uma série de aspectos. Se minha empresa falir, sua herança fica comigo. Tem muita coisa assim, não é? Os advogados aí. Sim, claro que é assim. Então, o homem era polígamo. E os mais evoluídos seres, os patriarcas, reis, sacerdotes, os homens de bem, conviviam maritalmente com várias mulheres. Olha aqui, gente. Quem convivia também? Era assim. Sem nenhuma dificuldade. A regulamentação, pois, foi escrita por Moisés quanto ao repúdio. Como é que fazia então para poder dispensar uma que não me convém? Não é isso? Que nada tem a ver com a monogamia, nem com a indissolubilidade do vínculo que só surgiu posteriormente com a evolução da humanidade e das leis sociais. Então nós vamos entender que o matrimônio tal qual nós vivemos hoje e vivemos no início, ele só apareceu depois. Não havia mesmo na época de Jesus nenhuma cerimônia religiosa para o casamento, mas apenas as famílias, uma festa e a procissão que eu contei ainda há pouco. Mesmo que já possuísse uma outra, 10 ou 20 mulheres e esposas. Só era adúltera, ali era o repúdio, não é? Só era adúltera a mulher que o fato de entregar seu corpo a outro homem constituía roubo a seu dono, que ele havia comprado exatamente o corpo. Olha que legal.
Não fica muito mais tranquilo para nós começarmos a entender agora por que, então, essa lei? O que era adúltera? Quando ela ia ficar com outro homem. Peraí, o corpo é meu, você está dispondo ele a outra pessoa? Na época de Jesus, embora menos ampla, a poligamia ainda proliferava, permitida pela lei. Quem permitia? Os homens. Não é assim? Foi uma interpretação feita por Moisés sobre a lei de Deus, aquela que ele recebeu. Não é isso? Não havia mesmo na época. Para estes hábitos, Jesus falou, e não para o costume que mais tarde se implantou. Olha só, em grande parte por obra da legislação romana e da influência do cristianismo, da monogamia. O que aconteceu naquele momento? O que aconteceu naquele momento? Jesus falou para esse costume que havia e estava presente na lei mosaica. Deu para entender? E o que então, depois, na legislação romana e da influência do cristianismo aconteceu conosco? O que Jesus afirmou, uma vez que o homem houvesse adquirido uma esposa, ou várias delas, ele não a deveria jamais repudiar, a não ser por motivo de infidelidade, isto é, a não ser que ela se entregasse a outro homem, caso em que poderia libertá-la para que fosse viver com seu novo amor. Simples, não é? E olha que já tinha ocorrido a infidelidade. Ocorria a infidelidade, ele podia repudiá-la para que ela fosse então viver com seu novo amor. É simples assim hoje? Continua simples. Continua simples. Continuamos em alguns aspectos, quando nos convém, valorizando a lei antiga, e em alguns aspectos, quando nos convém, valorizando ou trazendo a lei do amor, que é a lei do Cristo. Tá? Olha quanto tempo você falou, e agora aparece lá no final a palavra-chave. Amor. Tá. Exatamente. Vamos acabar com isso tudo, vamos acabar com essa farra. É verdade. Vamos acabar com essa farra. Nós vamos caminhar até lá, você vai ver. Mas ele diz então, que sabiamente Jesus disse, olha, que Deus juntou, o homem não separa. Os dois se tornam uma só carne, isso é, uma vez unidos, não deve haver repúdio, não deve ser expulsa da casa a mulher com que se coabitou, pois isso seria um atentado contra o mandamento de amar ao próximo, tanto quanto a si mesmo. Não haveria de repudiar. Olha que importante para nós. Eu não posso deixá-la sem casa, sem... A mulher daquela época tinha algum recurso para sobreviver? Não. Olha como que nós mudamos. Quanta coisa aconteceu na nossa vida. Embora quando nos convém, voltamos lá atrás e assumimos aquela posição. Vamos usar a lei de Moisés lá atrás. Olho por olho, quase olho por olho, dente por dente. Depois de conviver com a mulher, é criminoso pô-la para fora de casa, a não ser que ela quisesse ir por sua espontânea vontade para aderir ao outro. Gente, aqui é tão interessante nesse aspecto até então, porque a mulher só podia sair da casa do pai para outro homem e de outro homem para outro homem. Gostou, Alessandra? Até riu, graças a Deus que eu não nasci nessa época. Não se sabe. Não se sabe. Muitos de nós certamente nascemos naquela época. E muitos de vocês, homens, foram mulheres assim. Não tinha consequência aí, não tem. Consequência? A sair de livre, não é consequência, ela sair de livre espontânea vontade, fez ali viver de quê?
Com outro homem. Entendi. É isso que eu disse. Ela sai do pai e vai para o primeiro homem que a comprou. Quando termina, ela acha que gosta de outro, que quer ir por livre e espontânea vontade, vai ela viver com outro homem. Se não tivesse outro homem, o que aconteceria? Na Índia, você sabe o que acontece? Hã? Vocês viram o filme que eu ofereci para vocês? O Rio da Lua? Não havendo homem, na lei mosaica, ia de um homem para outro homem. Não teria que pagar. Hã? O homem não teria que pagar o primeiro. Pai, não fala isso não. O Bruno está perguntando se tinha que pagar. Não fala que Se ela era propriedade do primeiro que pagou o dólar, provavelmente. o segundo tem que pagar o primeiro. Então, vemos taxativamente condenado o repúdio, a expulsão de casa, quando ainda existe o laço de amor, pelo menos de um lado. Quando, todavia, esse laço foi rompido de fato, porque ela se entregou a outro homem por amor. De novo, Aguinaldo. Aí o motivo mais forte existe, a ligação feita por Deus, o que foi com outra pessoa, desce-lhe a liberdade de escolher seu caminho. Para buscar o amor. Para buscar o amor. Havia essa liberdade, mesmo lá. Poderia-se deixar um homem por outro homem. Dá para entender isso também, né? A pergunta dos fariseus prende-se precisamente à causa do repúdio. É lícito repudiar por qualquer motivo? Olha, gente, fariseu é um cara esperto demais, que usa o intelecto a favor de si mesmo. Por isso nós dizemos aqui, quando eu estou na minha parte farisaica, respondo eu a meu favor. Conduzo. Fariseu não é aquele que a gente fala que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A postura farisaica. E Jesus utiliza-se da mais perfeita técnica rabina para responder. Parece o Anderson respondendo. Olha, tá aí. Não sabeis que o Criador, desde o princípio, macho e fêmea os fez? Chamou eles de... Esqueceram a lei? Está escrito lá na lei que no princípio, macho e fêmea os fez. Não é isso? E Jesus pergunta assim inteligentemente: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e será ligado com sua mulher e serão uma só carne. Igualou os dois, né? Daí tira a conclusão que Deus juntou, um homem não separe. O que os romanos fizeram com esse trecho? Criaram a lei do matrimônio e o sacramento do matrimônio. Exatamente desse trecho aqui. E diz assim, olha, Moisés falava uma coisa, Jesus falou outra. Agora nós vamos colocar isso na vida das pessoas. E colocou no princípio macho e fêmea os fez. Vocês escutaram isso quando casaram? Vocês que casaram? Sim. No princípio macho e fêmea os fez, ele falou isso? Não falou isso. Falou pra você? Quem? Falou, Rodrigo? Falou, Lúcio? Você tem memória mais fresca e casou recentemente? Você não, você tem muito tempo. Não é que falou pra você? No princípio, macho e fêmea os fez, olha só. Mas quer ser uma só E o que Deus uniu, o homem não separa não, viu? Falou isso pra vocês? Que Deus uniu, o homem não separa? Isso ele falou. Usou lá no matrimônio, não usou? E ele disse às vezes também, fala que o homem está deixando ali o seu pai e a sua mãe para ser ligado à sua mulher. Entenderam isso direitinho? Eu vou voltar aqui daqui a pouco. Até aqui, nada existe a respeito da monogamia. Apenas é salientado que não se deve repudiar a mulher. Tá certo?
Não? Tá. Estou voltando. Tudo isso, a nosso ver, refere-se à constituição do espírito, que não possui distinção sexual, mas engloba em si a dupla possibilidade masculina e feminina. Olha, nós poderíamos avaliar que no princípio macho e fêmea os fez. Então Deus fez um ser que em si era completo, em si possuía as duas energias, masculina e feminina. Podemos entender assim? Adão, este homem, a gente até lembra da história, não é? A mulher veio da costela de Adão. Ela é uma parte de quem? Do homem. E naquele momento já ficou unido macho e fêmea. Ele fez. Não é isso? Por isso nós temos aquele símbolo que a Paty esqueceu de colocar para mim, do yin e do yang, ou de qualquer das polaridades que vivenciamos nesse orbe, que definem bem o que é o macho e uma fêmea, até a fechadura. Não é assim? Já viram a fechadura de casa? Tem a fêmea e o macho. Não é assim? Nós temos claro e escuro, temos também homem e mulher. O menino que eu atendo falou assim, tem calça e cueca também. Não é? Temos duplicidade, temos as duas energias presentes em nós. Também trouxe para cá uma vez que o que diferencia um homem de uma mulher em termos físicos é a quantidade de cromossomos que temos, não é? Um vai para lá, vira homem, vai para cá, vira mulher. Não é verdade? É o Xzinho e o Yzinho, não é isso, Bruno? Especialista em biologia. Eu não posso errar nada, você reparou, né, Rodrigo? Tem especialista de tudo. De tudo. Então, alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Maravilha. Helena, só uma pergunta. Quando ele fala assim, a princípio, parece que ele ia dar continuidade a alguma coisa. Ele dá. Ele fala, no princípio, macho e fêmea os fez. Nós conhecemos o princípio? Não? Já temos uma ideia. O Rodrigo fala sempre disso para nós. Da queda, não é? E no princípio, lá em Deus, como que nós éramos? No absoluto. Tem ideia, Anderson? Não guardamos na memória. O tombo foi tão grande que a memória foi se perdendo tão rapidamente. Embatumamos nessa matéria densa e disforme. Ela custa ser bonitinha, porque nós vemos beleza, né? Mas é uma matéria, um aglutinado de várias energias que fez com que nós vivêssemos a dualidade, no ponto da evolução onde estamos. Entendeu, Tamara? Na verdade, no princípio, Deus fez uma coisa só. Ele fez o homem. Não é isso? Ele criou. Nós nem sabemos como é que é isso. Não dá nem para estudar direito. Dá, Rodrigo? Dá para saber como é que era esse homem que Deus criou? Porque homem para nós já faz parte da nossa humanidade. Então é visto até onde nós podemos sentir. No relativo. Compreende? A partir daí, como foi no princípio, não sabemos. Mas essa expressão que no princípio ele fez junto, isso é real para nós, não é? Alguém tem dúvida quanto a isso? O mais legal é que ele não fez macho ou fêmea. Aqui nós fazemos da nossa reprodução humana macho ou fêmea. Não é assim? Embora alguns de nós venham com uma porção feminina muito grande num corpo masculino. E viemos com uma porção masculina muito grande, porção espiritual, porção energética, de masculino grande num corpo feminino. Também temos essas inversões. Isso cabe a quê? A condição em que nós vivenciamos agora, caminho da evolução. O retorno para sermos um.
Na verdade, se nós formos pensar assim, olha só. Portanto, há uma só unidade, macho e fêmea, e o seu nome um só, Adão, englobando o ser completo, duplo macho e fêmea. Vocês conhecem a história que aconteceu aqui na evangelização, quando falei desse tema uma outra vez? Uma das nossas colegas aqui trouxe uma amiga com 2 crianças, uma de 4, outra de 6 para 7 anos. Primeira vez que eles vinham na evangelização, e o tema não foi assim, sim, e o tema era esse, era a condição, como é que Deus nos criou, homem e mulher. Aí, na volta de casa, o pai veio buscar a mãe e as 2 crianças. As 2 crianças no banco de trás, os pais à frente, o pai pergunta: o que foi que você aprendeu, meu filho? Nada não. O que foi que você aprendeu, meu filho? Nada não. Conta pra mim, não é possível, primeira vez que você veio aqui, conta o que aconteceu. Eu aprendi que eu sou homem e mulher. Pai, tá vendo o que você inventou pra nós? Vem trazer um menino numa escolinha de Jesus espírita, né, que ele diz, e agora já confundiu a cabeça do menino. Mas ele havia aprendido ali que ele era macho e fêmea. Tá vendo? O Arthur desse tamanhozinho está aprendendo conosco. Isso é verdade. Então ele fala para nós que isso se refere à constituição do espírito. Na verdade, foi constituído um espírito macho e fêmea. Quando encarnou, o que aconteceu? Tomou separou. personalidades. É. Mais do que a outra. Isso. Porque aqui no espírito ele não possui uma distinção sexual. Aos poucos que nós vamos vendo a evolução dos espíritos, vamos vendo também que eles perdem aquela frequência macho e fêmea. Repararam? Alguém pode dizer se Divaldo é homem ou mulher? Fica difícil na energia dele, do Chico Xavier. Ele de braço dado com os amigos, passeando no parque. Parecia, as pessoas iam e falavam, porque falar é a nossa característica, né? De como é de ajuizar o outro. Falavam que ele parecia uma mulher, de braço dado com os amigos. E é verdade. A porção feminina dele era muito presente quando necessário. E a porção masculina também. Mas ele vivia e transitava muito bem nas polaridades que ele ali manifestava. Tranquilamente. Não é verdade? Você consegue essa? Helena, só nessa primeira parágrafo, então é o seguinte: quando nós voltamos, depois de viver lá na erraticidade, nós voltamos, posso voltar como mulher para pagar certas dívidas que ficaram pendentes? Aqui. Não. Certamente, eu não gosto muito dessa expressão de pagar dívidas, não. Não, eu gosto concluir, muito eu gosto muito da expressão que diz assim, Aguinaldo: eu estou evoluindo. Então, experimento a porção masculina e acabo criando uma série de confusões. Meu masculino é afetado, é muito, aquela expressão que eu já usei aqui, é um emão, né? É um masculino muito presente, uma negação do feminino, um tratar mal do feminino. Então, na minha evolução, hei eu de experimentar o outro lado. Experimentarei encarnações no corpo feminino para compreender essas coisas todas. Bom, eu nasci num lar cheio de homens e a gente tive muitos problemas, cólicas menstruais, e sofria muito com isso. Então, mas aí, já está de novo, não é possível. Eu falei: você há de nascer mulher um dia. Há de experimentar uma cólica menstrual. Aí é rogar pra ela. Tudo bem que é da canal, né? Porque nós observamos as questões físicas e
e vivenciamos muito mais a matéria. E para nós distinguimos muito bem o que é um homem e uma mulher, porque isso está na visão que temos material, mas na visão espiritual não sabemos. Na origem de seu espírito, você não é macho nem fêmea, não é verdade? Hã? Eu sou. Na origem? Na origem não tem jeito, somos os dois. Mas na manifestação agora eu não abro mão, a Inês está colocando, eu não abro mão de parte alguma do feminino. E se deixar, ela vai ficar nessa persistência toda, durante várias encarnações, sem experimentar o outro lado. O que vai nos equilibrar seria encarnações no masculino e no feminino e uma ascensão, um casamento verdadeiro, casamento do espírito. Já leram esse livro? Já estudaram o CDzinho que eu dei para vocês? Casamento do espírito, porção masculina e feminina, integrando-se e evoluindo-se. Pronto, estou na ascese crística. Jesus, nós poderíamos dizer, corpo masculino e o espírito, era feminino ou masculino? Os dois. Os dois. Os dois, inclusive, bem expressos. Olha a delicadeza, o ouvido que Jesus teve para as mulheres. Quanta coisa boa ele favoreceu às mulheres que viviam dessa forma. Apenas objeto, corpo, sendo compradas, sendo repassadas de mão a mão. Era de um, passava para o outro. Não é isso? Quando Jesus está lá no tanque e fala com a mulher de Samaria, vocês lembram? E ela disse que tinha 5 maridos, e ele disse que ela não tinha marido nenhum. E ela diz assim, está no livro do Gilberto, uma pergunta que a Natália fez para ele, não é? Vocês lembram? Então, Jesus responde para ela que ela não tinha marido nenhum, ou seja, ela ainda não tinha se casado. Porque os que ela tinha não era dela. Porque os que ela tinha não era dela. O casamento real existe quando eu encontro a minha alma gêmea. Quase que é. Você sabe que não adultério, tá vendo? Encontro a minha alma gêmea, que a gente fala aí que não existe metade de nada, né? Eu sou inteirinha. Mas eu estou aqui e encontro aquela pessoa que vai fazer com que eu evolua na minha parte masculina e feminina. Não é verdade? Se eu estou aqui manifesta no feminino, vai equilibrar essas energias em mim e vamos nós dois evoluir. Da próxima, eu e o Rodrigo já combinamos, a gente vai encarnar só mais uma vez. E pronto, né? A gente combinou que ele vai me completar e eu vou completar ele. Olha que coisa. Não é assim que nós pensamos quando nós nos casamos? Na nossa compreensão física material, quando casamos, pelo menos é assim que nós esperamos, é que aquela pessoa seja o meu complemento, o meu feminino ali presente e manifesto, e seja o meu masculino ali presente e manifesto. É assim que se dá o casamento. E o que faz essa união é essa energia belíssima que é o amor, que a gente chama aqui do substrato cósmico, né? Isso une as partes, une as minhas partes e une as partes que se agregam a mim. Dá para entender assim? Então, quando se trata da plasmação dos veículos físicos, é que a característica dominante prevalece uma sobre a outra, apenas no físico. Na alma, nós originariamente somos macho e fêmea. Na alma, no espírito, na essência. Manifestos aqui para a nossa evolução. Tranquilo? Por isso ele disse lá. Aqui ele vai falar da Gênese, onde tem... vou ler para nós. Tanto no próprio Gênese, logo no capítulo 2, após haver dito que foi feito Adão, macho e fêmea, com a ordem de multiplicar-se na terra,
volta o texto a dizer, e não existia o homem para trabalhar na terra. Não existia homem para trabalhar na terra. Deus criou um ser. Não é isso? O homem para trabalhar na terra surgiu a partir da nossa queda. Dá para entender assim? Então, Elohim, que já aqui é chamado Yahvé, resolve formar o verbo hebraico, não é mais criar, mas formar o homem do pó da terra. Ou seja, aí a nossa característica é materializar. E na medida que o Espírito materializa, ele encarna. E ao encarnar é que prevalece um dos sexos. Só nessa condição. Até a filogênese da formação humana, chega um período em que os gametas estão se desenvolvendo e um pouquinho mais, não se sabe se é homem ou mulher, sabe? Cadê os biólogos? O geneticista aí. Ué? Não há distinção, não se pode ainda saber se é um ou outro. Quer dizer que até nesse momento, na formação física, não se distingue o que está acontecendo ali, o que está se formando ali. Depende do gamete do homem. Da formação do homem. Da Isso. mulher, Quem dá o sexo no corpo é o homem. continua a prevalecer o quê? A unidade, o Adam. É ele que dá a sexualidade. É dele que saiu a costela. Que dá a sexualidade do filho. Isso. E saiu, e Deus criou então a mulher. Essa é uma parte da evolução que às vezes é complicado para nós entendermos. Que tudo que é absoluto nós trazemos para o relativo. Aí não tem jeito de entender. Se for pensar biologicamente, tudo era mulher. E aí, em alguns, o espermatozoide Y, o cromossomo Y entra e se dá o homem. Então, na base seria tudo X. Pois é, na base era tudo mulher? Pois é, mas isso é um aspecto físico, biológico. Né? Mas a estrutura do espírito, não. Os gametas do homem, metade vai ter X, outra metade vai ter Y. Metade dos gametas de todos os homens vai ter X, outra metade vai ter Y. E ele fala assim, olha lá. Então se juntar com o espermatozoide Y vai ser homem. Essa é uma coisa que nós não precisamos discutir. Porque não é a nossa intenção olhar para o aspecto biológico. Ficaremos no físico, no material, discutindo e discutindo. Do homem. Só no homem. 100%. Tá bom. Não é? Aonde é que entra? Depois que Jesus veio e disse lá atrás. Nós vamos chegar lá. Não, e de multiplicar. Na verdade, essa expressão, ela ocorre aqui, ó, no momento da criação, na Gênesis. Jesus só repete. Multiplicar e crescer, multiplicar. Acontece lá na Gênesis, ele só repete. Vamos lembrar que Jesus também era judeu, ele aprendeu a lei mosaica. Não é isso? Então eu disse que para nós, essa questão continua no físico, se nós ficarmos vendo de onde que veio, como é que formou. E é verdade, eu posso até descobrir que era mulher mesmo, e que o ser que Deus criou não era Adam, era o feminino. Posso até descobrir isso, porque aqui, ó, é um escrito de milênios, uma tentativa de explicar isso para nós. Na verdade, nós não sabemos o que realmente existe. Por que nós não sabemos? Porque continuamos convivendo no relativo e não no absoluto. Compreende? Qualquer dessas ideias, eu posso trabalhar com elas, posso fazer uma tese, posso fazer uma pesquisa do conhecimento do homem até então para saber o que aconteceu. Mas no princípio, espírito, somos os dois princípios. Tá bem assim? Temos, portanto, dois tempos distintos que ele fala. Olha, o tempo da constituição ou da criação, onde o espírito ele até chama de bissexual. Aqui foi eu que acrescentei, poderíamos dizer
apenas sexual. Porque já era físico, já era matéria. Entenderam? Então, na Constituição, ele era sexual. Se era um, se era outro, não sabemos. Na formação do corpo físico é que essa característica se distingue. Ora, a união dos dois corpos carnais de polos opostos recompleta o espírito bivalente, junta, no princípio, macho e fêmea os fez. Vou passar rapidinho aqui que nós temos outras coisas. A objeção dos fariseus é feita em tom de defesa da própria ideia. Está aí o indivíduo. Aquele que nos habita, o fariseu, defende a própria ideia. Se deixar aqui, todo mundo tem a sua, não tem? E a nossa porção farisaica vai falar altíssimo, cada um com a sua compreensão. Está certo. Porque cada um de nós absorve essa ideia trazida do seu jeito. E aí ele fala só, mas Moisés ordenou repúdio. Na lei mosaica, podia se repudiar. Na nossa lei pode? E Jesus imediatamente corrige Moisés, permitiu o repúdio. E por que Moisés permitiu repudiar a mulher? Por que hoje ainda é permitido repudiar a mulher? Pela dureza dos nossos corações. Pela dureza de nossos corações, que não se sensibiliza pela desgraça alheia e egoisticamente resolve as coisas de acordo com a sua comodidade e o seu prazer. Se não gosta mais da mulher, manda embora, sem pensar nos males que pode advir, ao invés de suportá-la e tratá-la bem até o fim, mesmo que seja ao lado de outras mulheres. Olha o que ele diz. Você não precisa, então, amar essa mulher. Você mudou o sentimento. Olha a compreensão do texto. Sabedores que no aspecto humano somos essa porção que, limitada, que ama e desama, que convive e desconvive. Mas como aqui, até então, quem detinha os recursos era o homem, ele jamais poderia deixar essa mulher em penúria. É isso que Jesus diz. Ele não podia simplesmente repudiá-la, dar a ela uma carta, não é? E colocá-la para fora sem benefício algum. Olha como a nossa humanidade mudou. Hoje já temos carta de repúdio até das mulheres. Mas é por isso que ele defende aquela mulher. Por isso é que ele defendeu a adúltera. Quando eles queriam usar essa lei de Moisés, que ela era dura para as mulheres, que a mulher podia, o homem pode ter 3, 4, 5 mulheres, mas não podia sair. Então Jesus, na verdade, naquele momento, ele disse que pela dureza dos corações, Moisés permitiu. E naquele momento, que esse é o outro assunto do adultério, mas aqui nós estamos procurando a origem disso. Como é que isso tudo começou? Vocês estão entendendo? Começou dessa forma. Pela dureza do coração é que foi permitido. Até hoje é permitido. Pela dureza do nosso coração. Porque nós não entendemos. Eu trago uma pessoa para viver comigo. Ela vive comigo e eu passo a amar aquela pessoa. Eu me dedico àquela pessoa. Mas a minha própria imperfeição se manifesta no casamento. A minha é do outro. O que acontece conosco? Vamos nos separando. Se eu for bem consciente e maduro, eu convivo com essa mulher e dou a ela o que ela precisa para se fortalecer. E hoje, passado alguns anos, as mulheres também fazem o mesmo. Mantenha atenção. É lícito para nós hoje propormos a separação.
aquilo que eu já falei aqui, a fidelidade já foi para as cucuias, porque eu já adulterei. Então eu vou ficar na lealdade. E na lealdade eu posso sim conviver com ela e dizer para ela, olha, eu vou dar o tempo que você precisa para poder se soerguer, para poder se estabilizar. Mas, a partir de agora, eu não quero mais conviver com você. E poderíamos citar outra parte dos dizeres de Jesus, que é duro esse discurso. Quem pode ouvir? Quem aqui, ao se separar de alguém, foi extremamente leal com essa pessoa? Ou foi extremamente, não, foi leal.